Alguns lugares do mundo possuem tradições bastante curiosas sobre como lidar com os entes queridos que faleceram. Nas Filipinas, por exemplo, existe o costume de enterrar os entes queridos com objetos pessoais que foram importantes para eles. Foi o caso do jovem Gabriel, que faleceu devido a um acidente de moto aos 22 anos de idade. Cheio de sonhos, o jovem trabalhador tinha acabado de comprar um iPhone com o dinheiro que tinha juntado do seu salário. Não foi nenhuma surpresa quando esse foi o item escolhido para ser enterrado com ele, apesar do alto valor de revenda. Mas isso iria trazer consequências inimagináveis para a família, para os amigos e até mesmo para os que apenas ouviram falar das histórias macabras que se seguiram depois disso. Por se tratar de um relato real, as histórias são por vezes desencontradas e até mesmo contraditórias, mas um dos relatos mais antigos de que se tem notícia na internet seria de que um grande amigo e companheiro de trabalho de Gabriel resolveu deixar uma mensagem emocionada de adeus pro amigo em seu Facebook, a rede social mais popular daquele país. Na mensagem, o amigo teria dito: "Gabriel, você é muito jovem, não tava na sua hora. Eu ainda não consigo entender como isso foi acontecer. Pra mim, qualquer hora vão dizer que isso tudo foi uma pegadinha sua. E você vai aparecer pra tomar uma cerveja no bar de sempre. Um abraço, meu amigo." Essa mensagem aparentemente comum logo recebeu um like, mas um like do próprio Gabriel. A princípio ninguém ligou pra isso, poderia ser um bug ou alguma função do Facebook de curtir sempre os comentários dos amigos no seu perfil, ou até mesmo algum dos irmãos de Gabriel cuidando do perfil dele, mostrando que a família estava lendo as mensagens de carinho e de despedida. No entanto, à medida que mais pessoas compartilhavam suas condolências nas redes sociais, algo ainda mais estranho começou a acontecer. Algumas postagens recebiam respostas do perfil de Gabriel, como se ele estivesse participando ativamente da conversa direto do além. Amigos e familiares do jovem ficaram perplexos, pois começaram a receber mensagens privadas do perfil de Gabriel, mensagens que refletiam sua personalidade, seus gostos e até mesmo detalhes íntimos que apenas ele poderia saber. A notícia dessas interações incomuns começou a se espalhar rapidamente pela comunidade local, criando um misto de fascínio e terror. Rumores sobre a presença espiritual de Gabriel nas redes sociais começaram a circular, levando alguns a acreditarem que o seu espírito estava tentando se comunicar do além-túmulo. Outros eram mais céticos, sugerindo que alguém estivesse brincando com o perfil de Gabriel, usando informações pessoais para manter a ilusão de sua presença digital. O mistério se intensificou ainda mais à medida que mais relatos surgiram, com algumas pessoas afirmando terem recebido mensagens de Gabriel que continham conselhos ou despedidas emocionantes. A comunidade estava dividida entre aqueles que viam isso como um fenômeno paranormal e aqueles que buscavam explicações mais lógicas. Enquanto a história de Gabriel continuava a se desdobrar de maneiras inesperadas, a cidade se viu envolta em uma aura de especulação e curiosidade sobre o que realmente acontecia além da vida. A controvérsia em torno do perfil ativo de Gabriel nas redes sociais começou a atrair a atenção da mídia local e eventualmente nacional. Repórteres investigativos foram enviados para entrevistar a família de Gabriel e seus amigos mais próximos. A irmã de Gabriel, Isabela, foi a primeira a enfrentar as câmeras, visivelmente emocionada. Ela afirmou que não tinha ideia de como o perfil de Gabriel continuava ativo e que nem ela e nem sua família estavam controlando suas redes sociais. Conforme a história se espalhava, especialistas em paranormalidade e tecnologia começaram a oferecer suas próprias teorias. Alguns sugeriam que o espírito de Gabriel estava de alguma forma vinculado à sua presença online, enquanto outros apontavam para a possibilidade de manipulação digital com a ajuda de hackers e até mesmo do governo para abafar escândalos de corrupção. O caso tomou proporções inesperadas quando um especialista em cibernética forense foi chamado para investigar o fenômeno. Enquanto isso, o perfil de Gabriel continuava a interagir nas redes sociais, respondendo a mensagens de condolência, compartilhando memórias antigas e até mesmo publicando atualizações que refletiam acontecimentos recentes na vida de seus amigos. A história de Gabriel começou a virar um enigma que mexia com a imaginação das pessoas, levando a uma mistura de incredulidade e esperança na possibilidade de algo além da morte.
À medida que a investigação prosseguia, a cidade se dividiu entre os que acreditavam em uma explicação sobrenatural e aqueles que insistiam em encontrar uma explicação lógica e científica para o fenômeno. Enquanto isso, o perfil de Gabriel continuava a desafiar as fronteiras entre o mundo dos vivos e o além, deixando a comunidade ansiosa por respostas que ainda pareciam impossíveis de serem desvendadas. A crescente especulação e curiosidade em torno do perfil ativo de Gabriel nas redes sociais levaram a um fenômeno ainda mais surpreendente. À medida que as discussões se intensificavam, alguns céticos começaram a desafiar o perfil a provar que era realmente o espírito de Gabriel. Pediam que aparecesse em locais específicos ou realizasse ações que só o Gabriel teria conhecimento. Foi então que o inusitado começou a acontecer. O perfil de Gabriel começou a marcar check-in em diversos lugares da cidade, exatamente nos locais onde as pessoas o desafiavam a aparecer. Desde o bar local, onde ele costumava se encontrar com os amigos, até o parque, onde costumava correr de manhã, com a famosa mensagem: "Tá pago". O perfil respondia aos desafios de maneiras que deixavam a comunidade perplexa. Os moradores ficaram divididos entre o fascínio e o medo, enquanto as redes sociais se tornavam o palco de debates acalorados sobre a natureza dessa presença digital aparentemente sobrenatural. Algumas pessoas começaram a organizar encontros públicos nos locais marcados pelo perfil, esperando testemunhar pessoalmente o inexplicável. A atmosfera na cidade ficou carregada de excitação e expectativa, enquanto a história de Gabriel continuava a desafiar a fronteira da compreensão humana. Os eventos tomaram uma reviravolta ainda mais surpreendente quando o perfil começou a compartilhar detalhes íntimos da vida dos que propunham os desafios, informações que só Gabriel teria conhecimento. As mensagens eram tão precisas que não podiam ser facilmente explicadas como coincidências. O debate sobre o sobrenatural e o tecnológico atingiu um novo patamar, colocando a cidade em um estado de suspense e mistério, onde as respostas pareciam mais distantes do que nunca. A história misteriosa de Gabriel e suas mensagens do além acabou ultrapassando as fronteiras da pequena cidade, ganhando destaque em notícias locais e, eventualmente, atraindo a atenção de outras cidades e regiões. O fenômeno se espalhou como fogo, alimentado pela curiosidade, especulação e, para alguns, a esperança de um contato com o além. À medida que os relatos se multiplicavam, as pessoas começaram a pedir milagres a Gabriel. As redes sociais se encheram de mensagens implorando por curas, orientações e até mesmo por mensagens póstumas de entes queridos. Romarias se formaram, com grupos de fiéis viajando até a casa onde Gabriel morava, transformando o local em um ponto de peregrinação. A cidade, antes tranquila, foi mergulhada em um caos inesperado. As ruas estavam repletas de visitantes, todos ansiosos por um vislumbre do extraordinário. Lojas locais começaram a vender lembranças relacionadas a Gabriel, enquanto vendedores ambulantes ofereciam todo tipo de amuletos e objetos supostamente abençoados, ligados à história do jovem. A casa da família de Gabriel virou um local de adoração, com pessoas acendendo velas, rezando e deixando oferendas à porta. A família, inicialmente reservada e perplexa, acabou ficando no centro de uma tempestade de devoção e clamores por milagres. Os pedidos para que Gabriel intercedesse nas vidas das pessoas eram quase incessantes. A igreja local inicialmente queria ficar de fora dessa história, que parecia mais um boato ou uma brincadeira de mau gosto que fugiu do controle. Mas até mesmo a igreja foi inundada por fiéis que buscavam orientação espiritual em meio à confusão. Enquanto algumas autoridades religiosas desaprovavam a transformação de Gabriel em uma figura divina, outros começaram a explorar a possibilidade de um milagre genuíno, desencadeando uma polêmica sobre a natureza do inexplicável. O caos diante da história de Gabriel deixou a cidade em um estado de agitação, com a vida cotidiana perturbada pela onda de visitantes, fervor religioso e uma busca incansável por respostas. O que começou como um mistério local, agora tinha se transformado em um fenômeno que ultrapassava as fronteiras do desconhecido e desafiava as noções convencionais sobre a vida, morte e a influência do além.
A história de Gabriel se tornou manchete em todos os principais veículos de comunicação e rapidamente se transformou em um verdadeiro circo midiático. Repórteres sedentos por uma narrativa sensacionalista invadiram a cidade, apresentando a saga de Gabriel como um fenômeno sobrenatural sem precedentes. Entrevistas com moradores, imagens dos locais de peregrinação e relatos dramatizados preenchiam os programas de notícias, alimentando a sede do público por histórias extraordinárias. A família de Gabriel, inicialmente desconcertada com a atenção indesejada, ficou completamente encurralada na própria casa. O que antes era um bairro pobre, mas calmo, agora era um ponto de parada obrigatório para os peregrinos em busca de milagres. O crescente número de visitantes se tornou insustentável, com as ruas congestionadas e a privacidade da família completamente perdida. O caos atingiu seu ápice quando alguns peregrinos mais fervorosos começaram a acampar nas proximidades da casa da família, esperando por um vislumbre do suposto milagreiro digital. A pressão constante, as multidões tumultuadas e o temor de que a situação pudesse sair ainda mais do controle levaram a família a tomar uma decisão difícil: abandonar sua casa em busca de um refúgio longe dos olhos curiosos. A mídia, sempre em busca de uma narrativa dramática, cobriu a retirada da família de Gabriel como mais um capítulo intrigante na história. Imagens dramáticas de uma casa abandonada, seguida por entrevistas com vizinhos preocupados com as próprias casas, contribuíram para a sensação de um boato que havia saído completamente do controle. Enquanto a família buscava refúgio em um local desconhecido, a cidade continuava imersa em uma verdadeira loucura que parecia não ter fim. A história de Gabriel já estava ganhando cada vez mais cobertura graças à internet, com mais e mais pessoas viajando para a cidade, agora transformada em um local de peregrinação de dimensões globais. A linha tênue entre a realidade e o sensacionalismo midiático desapareceu completamente, deixando apenas uma cidade marcada pela história de um jovem que, mesmo após a morte, continuava a moldar o destino daqueles que o buscavam. À medida que a história de Gabriel se tornava cada vez mais surreal, surgiam teorias e especulações sobre a verdade por trás do fenômeno. Alguns membros mais céticos da comunidade começaram a questionar se a resposta para o enigma poderia ser encontrada no lugar mais óbvio, no túmulo de Gabriel. A sugestão de exumar o corpo dele para verificar se o celular ainda estava com ele rapidamente se espalhou pelas redes sociais e ganhou força entre os peregrinos na rua. As pessoas, intrigadas e curiosas, discutiam se era certo fazer isso e mexer com a fé das pessoas, além de perturbar o descanso eterno de Gabriel. Alguns argumentavam que essa era a única maneira de comprovar a autenticidade do fenômeno, enquanto outros viam a proposta como um desrespeito à memória do falecido. Alguns mais debochados diziam que Gabriel não iria se importar, já que ele ainda estava postando no seu Facebook, ou até mesmo que ele fosse avisado pela internet de que teria o corpo exumado e possivelmente o celular retirado para análises. Isso é, se o tal celular estivesse mesmo com ele e não com algum brincalhão pela cidade. A família de Gabriel, que já havia enfrentado um turbilhão de emoções, ficou horrorizada com a ideia. A noção de exumar o corpo de seu ente querido para satisfazer a curiosidade pública era angustiante. No entanto, a pressão da comunidade e a insistência da mídia tornaram essa possibilidade uma realidade cada vez mais inevitável. A cidade estava agora dividida entre aqueles que buscavam respostas definitivas e aqueles que se opunham veementemente à invasão do descanso final de Gabriel. Em meio a debates acalorados na mídia e tensões crescentes pelas ruas da pequena cidade, o cemitério, que antes era um lugar de reflexão e luto, se tornou o palco de um dilema que polarizava a comunidade. Enquanto alguns organizavam protestos contra a exumação, outros preparavam petições para as autoridades locais. A história de Gabriel, que começou como um mistério local, agora era parte de um dilema de proporções estratosféricas. O destino do túmulo de Gabriel pairava no ar, enquanto a cidade aguardava uma decisão que poderia trazer à luz a verdade por trás do enigma digital ou mergulhar a comunidade ainda mais nas sombras da incerteza. O debate sobre a exumação de Gabriel
alcançou um ponto crítico quando as autoridades locais, pressionadas pela opinião pública, decidiram permitir a investigação. Sob olhares atentos da mídia e da comunidade, o túmulo de Gabriel foi cuidadosamente aberto, revelando um cenário surreal. O corpo estava lá como deveria estar, mas o celular permanecia ligado e com bateria de sobra. Com cautela, um dos familiares pegou o celular e desbloqueou a tela. Para surpresa de todos, o teclado estava aberto. E na tela havia uma mensagem não enviada, uma despedida de Gabriel. A mensagem era simples, mas carregada de emoção. Às vezes, a vida é mais estranha do que a morte. Agradeço a todos pelo amor e pelas memórias. Até logo, amigos. A descoberta deixou a cidade em silêncio. Era como se a própria essência de Gabriel ainda pairasse sobre eles. Os familiares, emocionados, decidiram enviar a mensagem final de despedida antes de fechar o caixão. Com apenas um toque, o envio da mensagem foi confirmado e o celular foi colocado cuidadosamente ao lado de Gabriel pela última vez. Surpreendentemente, após o envio da mensagem, o celular nunca mais foi ligado. A cidade, marcada pela estranha saga de Gabriel, começou a voltar à normalidade. A comoção que havia transformado a vida cotidiana em um espetáculo midiático começou a se dissipar, deixando para trás apenas a lembrança de uma história realmente do outro mundo. A história de Gabriel acabou virando uma lenda local que mudou completamente as práticas funerárias daquele povoado, já que desde então, ninguém mais naquela cidade teve coragem de enterrar alguém com um celular. O túmulo de Gabriel agora é marcado por uma aura de respeito e admiração, permanecendo como um lembrete de que a vida e a morte, por vezes, possuem mistérios que fogem à compreensão humana. E assim, a cidade retornou à normalidade, mas até hoje, peregrinos vão até lá na esperança de Gabriel mandar mais uma mensagem do além. E se você gostou dessa história, com certeza a próxima que está aparecendo na sua tela também vai te deixar muito intrigado. Muito obrigado pela companhia e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Só assim você não perde nenhum vídeo que eu posto toda semana pra você. Muito obrigado e até a próxima!